Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui é o Denis. Vocês devem estar estranhando um pouco o rosto aqui diferente, não é o Ismael que está falando. Justamente ele é um grande amigo meu, o Ismael Munhoz, o dono aqui do canal Jeová Não Tem Dono, né? Eu pedi para ele, né, como um grande amigo, a gente tem uma grande amizade, eu pedi para ele me ceder hoje um espaço no canal dele para mim estar trazendo uma palavra, né? Uma palavra da Bíblia, né? Eu tenho comigo a Bíblia aqui de estudo judaica, né, completa, e tenho também a Bíblia Sagrada Almeida corrigida, né, e fiel, tá? Então, assim, eu pedi um espaço para ele aqui no canal para poder estar trazendo hoje no canal um assunto, né, específico e um pensamento bíblico, né? Então eu gostaria de compartilhar com vocês isso que eu tenho estudado essa semana, né? E como eu disse, eu tenho duas Bíblias aqui, então uma eu faço para estudo e a outra é mais comum, né? Que é uma tradução que a gente tem mais acesso hoje aqui nas livrarias, né? No nosso país, né? Que é uma Bíblia que tem mais aceitação, né? Então, assim, eu vim trazer um pouquinho da palavra, tá? Hoje eu tenho um tema aqui interessante, né? Eu fiz um pequeno esboço aqui. Desculpa o lugar que eu tô gravando aqui, eu tô gravando dentro do carro, porque eu não tenho ainda um lugar assim específico para estar fazendo as gravações, então eu espero que vocês entendam. Talvez um pouco do áudio não seja tão bom, a iluminação aqui talvez também não esteja ajudando, mas o intuito do vídeo é estar levando um pensamento, uma palavra positiva, né, para os nossos pensamentos e para os nossos corações com base na Bíblia. Tá, então, mais uma vez quero agradecer o meu irmão Ismael aí, tá? Meu grande amigo, por ter cedido o espaço no canal aí para mim estar trazendo essa palavra. De repente o vídeo pode ficar um pouquinho mais longo, então de repente vai ser feito em duas partes o vídeo aqui, mas eu vou tentar trazer o conteúdo que eu preparei aqui hoje. Então eu quero começar com o tema do vídeo, né? Deixe Deus se revelar, né? Hoje as pessoas, elas acreditam em Deus, né? Muitas pessoas dizem que acreditam em Deus, mas na verdade não basta só acreditar, né? A gente tem que ter uma revelação desse Deus que a gente diz acreditar, que a gente diz seguir, né? Que a gente diz adorar. E muitas pessoas não entendem isso como algo espiritual que é pessoal, né? Que Deus ele se revela para cada um de nós, né? De várias formas, né? No passado já aconteceu isso, né? Se a gente pegar o Antigo Testamento e desde Gênesis, né? E assim por diante, até Êxodo ali, a gente vai ver que Deus ele se revelou de várias formas, né? De vários nomes, né? Para várias pessoas, né? E isso revelava, cada vez que ele se revelava de uma forma diferente o seu nome, isso mostrava uma parte do caráter dele, né? Do seu próprio nome revelava as particularidades do seu caráter. Então, eu vou fazer aqui um estudo rápido aqui, né? Porém, vai trazer alguns pontos interessantes aqui, importantes a respeito sobre o nome de Deus e deixar ele se revelar para nós, né? E como que podemos fazer com que ele se revele, né? Será que basta eu apenas saber que ele existe, né? Quem que é ele, né? Será que basta eu saber o nome dele também? Como que eu posso buscar conhecer esse Deus e deixar que ele se revele para mim, né? Então eu quero começar aqui com Gênesis 1, tá? Eu vou pegar a minha Bíblia aqui da Almeida Corrigida e Fiel. Acredito que quem tiver essa versão também vai estar acompanhando aí. E eu vou no Gênesis 1 aqui, tá? Capítulo 1, versículo 1, que diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Tá, criou Deus os céus e a terra. A palavra Deus aqui no hebraico, na Bíblia hebraica, ela tá escrita como Elohim, tá? Elohim. Ou seja, a tradução, a palavra de Deus, a Bíblia, ela sofreu traduções, né? Ao longo do tempo. Então, traduções foram feitas de outras traduções. Então, hoje o que nós temos aqui na Bíblia comum da Almeida
é a palavra Deus. Mas no original hebraico significa Elohim, né? Elohim. O que significa Elohim? Significa um nome que demonstra a posição de Deus como Criador Supremo, tá? Então essa foi uma forma que ele se revelou no começo, como Elohim, que é o Deus que cria, né? O Criador Supremo. Depois a gente teve outra revelação do nome dele aos patriarcas, tá? Abraão, Isaac e Jacó, né? Essa revelação também tinha um outro nome, já não era Elohim, né? Deus ele passou a se revelar com outro nome para essas pessoas. Eu peço para vocês acompanhar comigo Gênesis 17:1. Tá? Gênesis 17:1 vai mostrar a forma que Deus ele se revelou ali para os patriarcas. Então aqui diz assim, ó, Gênesis capítulo 17, versículo 1. Sendo, pois, Abraão de idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Em algumas traduções, né, vai estar escrito Abrão, né? Que o Deus ainda não tinha mudado o nome de Abrão para Abraão, né? Isso é uma coisa que aconteceu logo após justamente Deus se revelar para Abrão, né? Então, aqui o texto ele fala Abrão. Mas o interessante é que ele diz, né? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Tá? Essa nossa tradução nos mostra Deus Todo-Poderoso. No hebraico, né, no original, tá El Shaddai, né? Então Deus se revela como El Shaddai para Abraão. E assim por diante, tanto para Isaac como para Jacó, né? Que depois se tornou Jacó, se tornou Israel, o nome foi trocado. Então Deus ele se revelou como El Shaddai. Então foi passando os tempos, né? E Deus ele, cada vez que ele se revelava para alguém, ele mostrava ali uma parte da personalidade dele, né? De quem ele era, né? Tanto é que o nome El Shaddai, eu até deixei uma nota aqui escrita, significa que ele é o poderoso, né? E tem toda a suficiência, né? Então, a gente vê que cada nome que ele revela mostra um pouco da personalidade dele. E mais para frente, Deus ele se revelou com o seu nome próprio, né? Então o nome próprio de Deus foi revelado, tá? A Moisés, a princípio, né? Começou com Moisés ali. Os patriarcas não tiveram, né? Essa revelação da parte de Deus do seu nome próprio, né? Deus se apresentou a eles com títulos, né? Elohim, lá em Gênesis, né? El Shaddai depois. E aqui para Moisés foi revelado, ali no livro de Êxodo 3, do 13 ao 15, foi revelado o nome próprio de Deus, tá? Vamos dar uma lida aqui em Êxodo. Êxodo 3, do 13 ao 15, né? Tem aquele episódio da sarça ardente, né? Então todo mundo aqui, o pessoal, a maioria conhece já a história de Moisés ali, né? Que ele teve um encontro ali com o Eterno, né, com Deus Criador. Então vamos ler o capítulo 13, versículo dos 3 ao 15, né? E Moisés disse ao povo, desculpa, não é Êxodo 13, tá? É Êxodo 3, do 13 ao 15, eu abri errado aqui a Bíblia. Encontro ali com o Eterno, né, com Deus Criador. Então vamos ler o capítulo 13, versículo dos 3 ao 15, né? E Moisés disse ao povo, desculpa, não é Êxodo 13, tá? É Êxodo 3, do 13 ao 15, eu abri errado aqui a Bíblia. Vamos dar mais uma conferida. Minha Bíblia tá com a página grudada, por isso que eu errei aqui. Tá, mas capítulo 3, então, versículo do 13 ao 15, né? De Êxodo. Vamos ler do capítulo, do versículo 1, tá? Do 1, para entender aqui o contexto do assunto. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça.
E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não queima. Então o que aconteceu? Aqui Moisés já teve um encontro com o anjo do Senhor aqui, né? Quem seria esse anjo do Senhor? Então aqui depois Deus ele se revelou a Moisés, né? Nessa ocasião. Aí o versículo 13 vai especificar para nós aqui o nome próprio que Deus se revelou, tá? Então disse a Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? O que lhe direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Pessoal, um detalhe aqui, tá? Esse texto aqui, a tradução dele diz eu sou. No hebraico, eu serei o que serei, né? Ou eu precisarei ser o que eu precisar ser. Então, assim, essa daqui não é a melhor tradução, tá? Eu sou o que sou. Então, a tradução original do hebraico é eu serei o que serei, certo? Então, aqui no versículo 15 continua. E Deus disse a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Então, quando Deus diz aqui, eu serei o que serei, né? Em hebraico é Erie, Asher, Erie, tá? Então, esse daí era o nome que seria lembrado de geração em geração eternamente, né? Esse era o nome próprio de Deus. Agora, esse nome próprio de Deus, ele tem uma transliteração, né? Que é o YWH, né? No nosso idioma, que é traduzido como Yahvé, Yehová, Yahuá, Yahua, Iarvá. Então, assim, a gente tem algumas variáveis do nome, tá? Mas nós sabemos que esse nome ele foi revelado, né, a Moisés, né? E hoje a gente tem acesso a esse nome. Independente ali da tradução mais etimológica que seja, Yahvé, Yehová, né, Yahua, Iavá. Então, assim, a gente sabe que Deus ele se revelou com seu nome próprio, tá? Então, por ele se revelar de várias maneiras com seu nome próprio, ele mostrava ali que cada nome dele, para cada ocasião, ele mostrava uma parte da personalidade dele, certo? Então, assim, somente Moisés teve essa revelação, né? Os patriarcas não tiveram. Então, Moisés, vamos dizer assim, ele foi uma pessoa privilegiada, porque a partir dele ali, o nome de Deus foi conhecido, né? Tanto na tradição escrita como na tradição oral. Né? Então esse é o nome que vai ser lembrado por geração em geração. Né? E hoje, como que esse nome ele pode ser revelado para nós? Né? Como que ele se revela? Como que o Criador, o Deus de Israel, que é o Deus de Isaque, Deus de Abraão, Deus de Jacó, como que ele se revela para nós e de que forma que ele se revela para nós? Eu vou deixar essa pergunta para ser respondida na próxima parte do vídeo, tá? Vai ter uma parte 2 aqui. E essa parte ela vai responder essa pergunta que eu fiz.